Voltamos, povo de Deus, para o tópico 2, com o tema é o Espírito que incapacita o homem, né? Vejamos aqui que o ser humano não é nada sem Deus. Pode ver que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. É aí que você tira. Pode ver que você consegue acordar sozinho? Não. Você consegue trabalhar bem porque você quer? Não. É o Espírito do Senhor que lhe concede a bênção, a paz, a tranquilidade. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é que lhe ajuda. Ele tira aquela fadiga e lhe dá vigor. Pode ver que ele disse. Ele dá vigor ao cansado e alivia o fardo daquele que está muito tempo sofrendo com forte peso. Ele alivia. Tópico 2. É o Espírito que incapacita o homem. No Antigo Testamento, uma das incumbências que visualizamos sobre a pessoa do Espírito Santo era a capacidade de habilitar pessoas a realizar certas atividades, como reis, artífices, sacerdotes, profetas e juízes, né? Essa capacitação individual, fruto da obra da criação do Espírito, oferecia ao homem uma aptidão para o seu serviço. Vejamos lá em Juízes 3:10, que diz, veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. A peleja, né? Sem Deus, sem o Espírito Santo, ele não iria vencer a peleja. Por isso que o Espírito do Senhor, se você for parar para meditar, todos os reis de Israel, antes de sair a peleja, ele santificava e sacrificava. Muitos reis iriam ali consultar ao sacerdote se era o momento certo para atacar, o momento certo para agir. E o sacerdote é uma diferença de sacerdote e profeta, porque o sacerdote pegava as orações do povo e levava para Deus. O profeta era diferente, pegava a resposta de Deus e trazia para o povo. Por isso que muitas pessoas gostavam mais de sacerdote em vez de profeta, porque o profeta falava a verdade na cara, e muitas pessoas não querem ouvir a verdade na cara. Por muitas pessoas se doía. Por isso que perseguia profetas, matava profeta, degolava profeta. Está aí. O profeta era enviado por Deus para falar a verdade, se o homem estava em pecado ou não, se o homem estava fazendo certo ou errado. Juízes 6:34 vai nos falar também que o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os soldados após ele. Aqui você vai ver também a respeito de Gideão só atacou lá no arraial dos midianitas quando o Espírito do Senhor entrou nele. É aquilo. Nós ajeitamos a mesa, preparamos toda a comida, mas ainda não é o momento de comer. Temos que esperar todo mundo sentar para começar a nossa refeição. Era Gideão. Gideão só dava um passo, segundo a indagação dele lá atrás, se o Senhor é conosco, porque sobre esse mal, todo esse mal nos sobreveio. É aí que entra o Espírito Santo na vida dele. Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Porque se ele não tivesse o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele não iria salvar o povo daquele sofrimento, daquela miséria, daquela escassez do trigo, da colheita. Não iria. Por isso que o Espírito Santo teve que entrar na vida de Gideão. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada. Porque o Espírito Santo é o nosso fôlego, é a nossa força, que está lá em Números 14:24. O Espírito Santo é aquilo que nos motiva a viver. Você vai parar para meditar no capítulo 4 de Samuel, 1 Samuel capítulo 4, vai nos falar a respeito de Ofni e Finéias.
Ofni e Finéias, ele sem o Espírito Santo de Deus, ele estava perdendo a batalha. Entrou em desespero, mas aí foi a ordem de Deus que iria ceifar a vida dele. Estava tudo planejado nos céus, porque eles habitavam em pecado. A vida deles era em pecado constante. E Deus já tinha falado com Samuel, revelou até Samuel, ainda moço, acordando lá em Samuel 3, 1 Samuel verso capítulo 3, quando falar que ele acorda Samuel na madrugada e Samuel ainda confunde com Eli. Então, Ofni e Finéias entraram em desespero e levaram a arca do Senhor para o acampamento Ebenezer, coisa que não podia. Ele não poderia simplesmente pegar, mas como o Espírito Santo não estava habitando mais ali na arca, eles pegaram, porque ele estava perdendo. Então levaram a arca para o campo de batalha, enquanto os filisteus estavam lá do outro lado. Quando a arca chegou no acampamento, eles começaram a gritar. Eles começaram a dizer que estavam glorificando a Deus, a certo ponto que quando os filisteus ouviram, disseram: o Espírito do Senhor desceu sobre aquele povo, nós iremos perder. Foi esse o objetivo de Ofni e Finéias, que o povo filisteu recuasse, mas não recuou porque Deus não permitiu. Ou seja, foi fogo de palha. O Espírito Santo não estava habitando mais com Ofni e Finéias. É aí que você tira. Sem o Espírito Santo na vida do ser humano, nós somos nada. Se você for parar para meditar também em Sansão, Sansão simplesmente ele se confiava. Ele se confiava pela sua força, mas ele só atuava quando o Espírito do Senhor possuía dele. O Espírito do Senhor possuía, ele não fazia nada antes. De certo ponto, que quando a mulher, ele conta o segredo, embora que bem sabemos que a força de Sansão não estava no cabelo. Não estava no cabelo. O cabelo era um símbolo de nazareado. Ou seja, ele não poderia cortar o cabelo, passar navalha, isso foi um juramento dos seus pais. Mas a força não estava no cabelo. A força estava no Espírito do Senhor dentro dele. Pode ver que quando a mulher, ele conta o segredo, a mulher corta o cabelo, e diz: olha, Sansão, os filisteus estão vindo aí. Ele se levanta, se prepara, pode vir, eu já venci uma vez, irei vencer novamente. Quando ele junta toda aquela força, começou a vir soldados filisteus para a frente dele, para lutar contra ele, ele não tinha força. Um homem na qual, em uma queixada, matou 1000, não tinha força mais ali. Simplesmente acabou sua força. Mas, quando ele estava ali sendo humilhado, envergonhado no templo de Dagon, dos filisteus, é aí que entra o Espírito Santo de Deus. Quando que? Ele se arrepende. Quando ele diz: Senhor, pela última vez, entra dentro de mim. Ele estava careca. Mas aí, como um símbolo, né, do cabelo, Deus, a palavra vai nos falar que Deus, o Espírito Santo, toca no couro cabeludo dele, que de repente começa a crescer o cabelo. Ou seja, o toque e o crescimento do cabelo não veio à força. Mas ali era um sinal de que ele poderia se tocar e dizer: o Espírito do Senhor está dentro de mim, eu posso agir agora. Pode ver que, como é que ele iria saber se o Espírito Santo estava dentro dele se o cabelo não crescesse? O Espírito Santo não poderia falar: olha, Sansão, eu estou aqui. Não poderia. Isso foi um gesto, um toque, na qual foi uma confirmação de que o Espírito Santo iria agir por ele ali. Pode ver que quando o cabelo dele cresce, ele puxa as 2 colunas e destrói todos os exércitos, toda aquela cidade que estava zombando dele, e a Bíblia vai nos falar que ele mata mais pessoas do que enquanto ele estava
em saúde, né, em são, ao ar livre, em uma guerra. Vamos mais adiante. Glória a Deus. Em Juízes 11, 29 vai nos falar: veio o Espírito do Senhor sobre Jefté e atravessou a terra de Gileade e venceu a guerra. Pode ver, Jefté só atravessou a terra quando o Espírito do Senhor confirmou que ele iria vencer. Por isso que ele atravessou a terra e venceu aquela peleja. 1 Samuel 11:6 vai nos falar: então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo as palavras do Amonita, e acendeu contra dentro dele uma ira. Mas sabemos que aqui vai falar o início do chamado de Saul. O início do chamado de Saul. Pode ver que o que aconteceu com ele nesse momento? Ele simplesmente está andando, passa perto de uma cabana onde tem os amonitas, e ele ouve os amonitas zombando do povo de Israel. E ele era israelita. Dizendo, os amonitas falando que iria fazer assim, iria fazer assim. E aí ele se encheu de ira. Olha, lembra-te, a palavra do Senhor nos falar: filhinhos, ireis, mas não pequeis. Quando a ira vem contra, se acender dentro do seu coração, aqui Saul usou de boa forma. Sempre quando a ira entra dentro do seu coração, tente perguntar a Deus de que forma você deve agir. Porque Saul aqui agiu de boa forma. Ele lutou a favor do exército, a favor do seu povo. Ele matou e destruiu todos aqueles soldados, porque o Senhor estava com ele. Ou seja, Deus se utilizou dele para livrar, fez a prova ali com Saul para ver se ele iria passar no teste. E até então, mais na frente nos versículos, vai nos falar que Samuel unge ele como rei de Israel. Ezequiel 2:2, que diz: entrou em mim o Espírito do Senhor quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Aqui também vai falar a respeito da chamada de Ezequiel, na qual ele está de frente ao rio e pede a Deus uma confirmação, está falando com Deus. Mas aí entra em cena que quando o Espírito do Senhor está diante do ser humano, simplesmente o ser humano não aguenta e tende a cair. Todo homem e mulher de Deus que enfrentou assim de frente a frente com o Espírito Santo caiu-se por terra, porque ninguém suporta a glória dele. Pode ver que Ezequiel diz: eu caí de joelho. E ele disse: filho do homem, põe-te em pé, que falarei contigo. Mas como põe em pé diante da glória de Deus? A palavra do Senhor vai nos falar que todo joelho se dobrará e se curvará. Então, sempre quando Deus iria falar com o homem, a sua glória era tão imensa que o homem carnal tinha que se prostrar diante da sua glória. Vamos mais na frente. 2.1. A ação do Espírito Santo na vida dos artesãos. Quando do rascunho do projeto divino na construção do tabernáculo, o Senhor, por mediação do seu Espírito Santo, inspirou 2 homens, Bezalel e Aholiabe, para realizarem a confecção de todos os utensílios do santuário. No dia de Moisés, está lá em Êxodo 31, 2, 11, Bezalel era da tribo de Judá e Aholiabe era da tribo de Dan. Deus os encheu com o Espírito Santo para que tivesse a sabedoria necessária para trabalhar em todos os utensílios, para poderem confeccionar objetos de ouro, prata, cobre e madeira. O Espírito também capacitou para poder realizar a obra de mestre, ensinando aos outros as suas habilidades. Ou seja, o Senhor se apoderou de 2 homens que estavam capacitados para receber
a inteligência divina, o QI de Deus. Se nós formos analisar, nem todo mundo recebeu a sabedoria de Deus, mas simplesmente você verá aquela pessoa que recebeu o QI de Deus nas atitudes, nas ações e no modo de vida daquela pessoa. Nas atitudes, nas ações e no modo de vida daquela pessoa. Aí que você vai ver que aquela pessoa recebeu a sabedoria de Deus. Vamos mais na frente. 2.2. Ação do Espírito Santo na vida dos profetas. Convém destacar que um profeta agia como porta-voz, pois transmitia a mensagem que recebia de Deus para o povo. Ele era um embaixador de Deus na terra. Não é difícil perceber que no Antigo Testamento, Deus, através do seu Espírito, usou homens para falar com o seu povo. Então, em Amós 3,7. Assim, quando um profeta fala pelo Espírito, é como se Deus estivesse falando, né? Tudo a respeito do que Deus queria para o povo se utilizava dos profetas. Pedro diz que os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo para falarem em nome do Senhor. Glória a Deus. Em Amós 3,7 vai nos falar que o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus profetas. Primeiro o Senhor falava para os profetas e depois vinha a ação de Deus. Deuteronômio 18:22 diz: quando o profeta diz que fala em nome do Senhor e tal palavra não se cumpre, esta palavra não foi Deus quem falou. Com soberba do profeta, não tem mais temor dele. Olha aí que Moisés falou. Quando o profeta se usa da carne e não acontece, não tema a ele. Glória a Deus. Porque muitos profetas se usam aí, dizendo que Deus faz aquilo, faz aquilo, e muitas pessoas se iludem. Se iludem de tal modo que muitas vezes cai em depressão dizendo: Senhor, tu me falasse. Aí Deus pudesse falar para ela e dissesse: olha, eu não falei, foi o homem para massagear o teu ego. Ele disse essas palavras, porque o meu caminho para ti era à direita, mas aquele homem com a soberba no seu coração e para falar o que lhe agradasse, ele mandou você ir para a esquerda. E aí? Por isso que quando você receber uma profecia de Deus através do profeta, examine a palavra. Jesus vai nos falar que conhecereis o profeta, né, os profetas, pelo seu fruto. Pelo seu fruto conhecereis. Examine. Faça a prova de Deus, como Gideão fez. Fez 3 provas e as 3 provas Deus confirmou a Gideão. 1 Pedro 1:21. Através dos profetas, credes em Deus que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. 2 de Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Está lá em Mateus 7,15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Glória a Deus. Muito cuidado com esses falsos profetas. 2.3. A ação do Espírito na vida dos reis de Israel. A Bíblia constrói uma abordagem motivadora sobre a ação do Espírito Santo na vida dos 2 primeiros reis de Israel. Está lá em 1 Samuel 10:6. Somos informados que o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Naquela atitude, abriu os seus ouvidos, o seu entendimento, para ouvir o que os amonitas tinha e estava planejando contra o povo dele. Aí vai nos falar: infelizmente Saul não deu a devida importância a esta unção,
vindo a perder anos mais tarde. Está lá em 1 Samuel 16:14. A história de Saul é tão trágica, né, que a palavra do Senhor vai nos falar, e os historiadores, que ele não viveu os 40 anos prometidos, né, que todo rei vivia de mandato. O apóstolo Paulo vai nos falar a respeito disso, que o apóstolo Paulo afirma que ele viveu os 40 anos, o apóstolo Paulo acredita que ele viveu os 40 anos de mandato, mas não. O mandato de Saul foi coisa de 2 a 7 anos. Ele é o único rei de Israel que não foi colocado, né, em pauta, devido à desobediência dele, colocado nos escritos o período, a distância de qual ele reinou, mas é de entre 2 a 7 anos. Segundo Flávio José, vai nos falar que ele reinou 38 anos, mas segundo a cronologia dos estudos, vai nos falar simplesmente que por causa da desobediência, Deus retirou ele do cargo. Outro rei na história que teve a companhia do Espírito Santo foi Davi, que diferentemente de Saul soube valorizar esta ação a ponto de pedir a Deus que não lançasse fora da sua presença e não retirasse dele o Espírito Santo. É aí que vem nos falar em Salmo 51, né? Que quando Davi pecou com Batseba, ele correu, ele soube pedir perdão. Qual foi o erro de Saul? Simplesmente quando Deus falou para Saul, olha Saul, vai para aquela terra e destrói todo mundo. Mas Deus já sabia que Saul iria reservar os melhores, os bois, as mulheres, ia separar uma parte. Por isso que ele disse, olha, matai todas as pessoas, toda a alma vivente. E ele não fez. E nem se arrependeu, porque Samuel vai lá e diz, olha, tu matasse todo mundo? Ele disse, matei. É aí que Deus fala, através das ovelhas, dos animais, inquieta os animais, e os animais gritam, né? O modo que ele ruiva, né? Muito ruiva, berra. Ou seja, ouve o ruído dos gritos dos animais. E por isso que é descoberto o pecado de Saul, fazendo-nos ver que a graça está disponível ao alcance de todos, conforme dito por Paulo, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Bem, sabemos que, se nós formos analisar, o tópico 2 vai nos falar que Deus capacita o homem, reis, sacerdotes e profetas. Era separado por Deus para habitar o Espírito Santo em forma de conta-gotas. Que Deus continue lhe abençoando. Encerraremos aqui o tópico 2 do segundo vídeo. Irei deixar aqui o link do terceiro vídeo, tópico 3, para completar e fechar toda esta aula. Quem gostou, comente, curta, compartilhe para interagir nesse canal e que Deus continue lhe abençoando. Amém?